Bem-vindo todos àqueles 35 ou 45, vamos ver. Como eu sempre digo, até alguém me tirar do palco, eu vou curtir. A minha apresentação é o que é que vocês sempre queriam saber e perguntar sobre questões de confiança e de ética na inteligência artificial, mas pronto, essa parte não é escrita e para quem gosta dos filmes de início dos anos 70, mas sempre teria medo de perguntar. O meu nome é Nico Neugebauer, plá, 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 plá. Eu gosto de fazer aquilo que faço e faço aquilo que gosto. Designo-me um profissional de dados, gosto de comunidade, gosto de escrever sobre várias coisas, experimentos, experiências que faço, tecnológicas. Se meto-me o meu nome no Google, consegue-me encontrar-me nas coisas populares e o meu blog. Antes de avançar, e isso foi virtualmente hoje inserido, esse slide, eu queria apontar e logo apontar esse filme que saiu no Netflix 10 dias atrás. Não fazia parte da minha apresentação, mas acho que traz esses temas de inteligência artificial e do bias, que é o tema mais popular e uma área enorme e uma área de enorme importância. Eu recomendo altamente, eu não vou vos revelar, mas basta olhar para essa imagem, não é? Para ver isso. E eu vou dizer assim, eu desafio qualquer profissional da nossa área de informática, e não só, ter noção dessas coisas, porque não sendo o ser mais inteligente deste planeta já há algum tempo, que é a tecnologia, nós recebemos recomendações de tecnologia a quais seguimos cegamente, não é? Isso quer dizer que não mandamos, seguimos algumas outras lógicas. Acho que isso é um tema muito importante para saber, conhecer e entender, porque o princípio que isso não toca em mim, isso é fantástico, mas é muito egoísta e sempre acaba em lágrimas. Nunca dá para evitar as consequências dessas decisões. Por isso eu recomendo altamente. Um disclaimer: eu não estou aqui posicionar-me como um conhecedor de inteligência artificial, B, uma pessoa que fez uma pesquisa verdadeiramente extensiva. Eu simplesmente quero continuar, para quem nunca ouviu essa conversa sobre ética e confiança, eu quero abrir esse tema para quem já ouviu e quem aprendeu, e eu quero manter essa conversa. Manter é, tal como o termo inglês muito popular, keep the discussion alive, quer dizer que eu quero a vossa contribuição. Mesmo durante essa apresentação, nos momentos chaves, por favor, vão dando feedback, porque durante essa pandemia eu não sou grande fã de apresentações online, porque eu gosto de saber como é que é o público, as pessoas que estão a ouvir, ver, como é que eles reagem, concordam, não discordam, porque eu procuro também aprender convosco. Okay? Isso é uma equação que define em grande parte para mim a informática. O que é que nós fazemos no fundo? Nós pegamos em dados, transformamos em informação para ganhar alguma inteligência, qualquer conhecimento. Né? E há sempre mais dados do que informação. Não é? O termo que já quase morreu, justamente, não é? O Big Data, não é? Como era necessário apontar que dados já há muitos, não é? Dá para buscar. Nós extraímos de dados informação, significa sempre mais dados, não é? E depois nós extraímos alguma visão, inteligência, insight, palavra inglesa mesmo pode ser utilizada, e essa transformação digital, ela é tradicional desde o dia 1 de informática, e na prática isso é aquilo que o ser humano faz de dados de informação que coleciona ou recebe. Mas
nos tempos de inteligência artificial, coisas começam a alterar-se e o ciclo claramente fica muito mais interessante, mais engraçado. Nós vamos focar aqui não é na parte de obtenção de dados, não é na transformação deles, nós vamos focar muito no resultado, mas eu vou perseguir sobre todo o processo e essa parte acho que é muito pouco falada. Nós estamos a falar apenas sobre o resultado final, que é essencial, porque sem resultado final não há nada, mas eu quero apontar algumas pequenas coisas sobre o processo desde a obtenção e trabalho, desenvolvimento de dados, mas o grande foco claramente no resultado final. Okay? O tema é confiança e ética. E confiança e ética, eles para mim são como chicken and egg, não é? Galinha e o ovo. Alguém aqui sabe o que é que foi primeiro, galinha ou ovo? Assumo que toda a gente sabe, eu vou aqui assumir muita coisa, que é claramente o ovo foi, obviamente, primeiro. O ovo simplesmente foi criado por dois animais que não eram galinha e galo, mas que se transformou desses animais na evolução, transformou-se num ovo. Mas nós costumamos a falar que é confiança e ética e chicken and egg, não é? Eles estão tão interdependentes que não se deve distinguir, ou é muito difícil ou quase impossível. Por que é que eu falo de confiança e da ética? Bem, vamos definir. Toda a gente sabe o que é confiança quando nós, por falta de informação, optamos por optar a fazer uma transação qualquer com outra parte. Não é? Nós acreditamos que o processo vai correr bem. A ética é um conjunto de princípios morais, é a definição daquilo que é certo e aquilo que é incerto. Aqui vocês devem logo apontar uma certa crítica que ética é definição de ética, não é uma questão estática, não é? O princípio moral, o que é está certo, aquilo está errado, no dia de hoje, em abril de 2021, é diferente de questões éticas, morais, de 2 décadas atrás. Eu não falo de múltiplos séculos atrás. Ok? Ok, isso foi estranho. Ok. Confiança. Ninguém quer fazer negócio com pessoas que não acreditam. Bem, isso é interessante. Spam, às vezes. Funciona de maneira errada. Ok. Estão a me ouvir ainda? Tiago, alguém? Eu tirei os pontos porque isso, às vezes, o telefone vai-me estragar coisas. Ok. Obrigado. Confiança. Uma coisa principal que toda a gente sabe, pode não entender, mas nós não fazemos negócio com pessoas em quem nós não confiamos. Não é? Confiança é a base. Nós entramos numa loja, estamos a ver, qualquer coisa não sai, não me senti bem, saí, não fiz negócio. Desconfiei, qualquer coisa, vi. Ética cada vez torna-se mais importante por questões que nós conscientemente ou inconscientemente optamos por não fazer um negócio com organizações que não queremos ser associados, ok? E eu posso dizer que, virtualmente, independente de quantidade de dinheiro que me pode ser oferecido, eu não vou fazer negócio com certos indivíduos ou certas organizações, porque eu acho que a mim vai prejudicar de tal modo que, não sei, por exemplo, a minha família ou os meus amigos param de falar comigo e o custo disso é imensurável, ok? Confiança, por outro lado, continua a ser a principal moeda do século XXI e todos sabemos disso, não é? Nós agora, para os nossos filhos, vamos recomendar, depois de uma festa à noite e copos, entrar num carro como estranho, porque acreditamos que confiamos que é uma maneira mais segura para chegar a casa. Aqui a interligação entre confiança e ética é
baseia-se que a confiança é necessária para uma organização para desenvolver a própria ética. E uma organização tem que praticar uma certa quantidade, não é? Ou certa ética para ter certo nível de confiança. Eu vou apontar aqui precisamente nesse evento que todos nós aqui que trabalhamos com Azure, como tecnologia, e consequentemente como Microsoft como empresa, nós confiamos em mensagem deles, nós confiamos na organização e confiamos na ética. E eu quero apontar claramente que, para mim, do meu ponto de vista pessoal, nas últimas 2 décadas, com um enorme salto gigantesco que a Microsoft passou para, entre os gigantes, é uma das empresas que é considerada que pratica um nível mais alto de ética. E isso claramente resolve-se em maior confiança e um maior negócio. Né? Falando de ética, o que é? É manipulação direta ou indireta, não é? Consciente e inconsciente que pode acontecer. A responsabilidade não é só pela solução que nós desenvolvemos e aquilo que pode ser feito com isso, mas pelo impacto. O que é que essa solução, qual o impacto vai trazer para a sociedade? Não apenas para nós, não apenas para a nossa organização, mas para a sociedade. E aqui podem rir à vontade, aqui dois temas que eu incluí aqui e vou apontar o documento principal, que é European Union Artificial Intelligence Guidelines, que dedicam um capítulo absolutamente enorme de importância do impacto, de consideração e atenção que é impacto no nosso ambiente e nos outros seres vivos, cientes, que a nossa solução pode trazer. E aqui não se devemos gerir e não devemos nos esconder dizendo, olha, eu não sei, não é minha responsabilidade. Isso daqui em 3 meses ou 3 anos, quando o vosso negócio crescer e ser muito popular, depois pode voltar a esse tema e voltar com outro vigor e outras consequências. É inevitável e eu pessoalmente acho incrivelmente é ótimo que esses temas comecem a ter essa importância global. Vamos falar de Professional Core Ethics, não é? Uma pergunta muito, muito essencial é, eu acho que nós devemos colocar cada vez mais, estando fora ou dentro de uma empresa, o que é que acontece se o sistema inteligente qual nós participamos, pode ser como Managed Services, não importa, nós participamos nesse sistema. Se o sistema sabe mais do que o cliente, e isso não se limita apenas aos sistemas atuais que nós temos, que sabem mais sobre uma certa área do negócio do cliente, com o qual lidam, do que o próprio cliente. Isso é uma história. Mas a outra história sabem globalmente, entendem muito mais, interligando as outras informações. Não é? Nós vivemos numa altura histórica quando, pela primeira vez na história, nós temos entidades externas que sabem muito mais sobre nós do que nós próprios. Os perigos e consequências disso e ética do lado de implementação, do lado do fornecedor desse sistema, é um assunto que nós vamos ouvir falar muito nos próximos anos. Isso pode ser maravilhoso para o negócio, mas imaginem que nós temos essas informações e não partilhamos com o cliente, e o cliente está em perigo, ou o cliente vai fazer qualquer ação criminal. E, como consequência, podemos ser perguntados porque é que nós não fornecemos às autoridades essa informação. Porque sabíamos, nós tivemos um insight sobre essa atividade, temos descoberto.
E o pior cenário, imagina que, tal como foi no caso de SolarWinds, não é? Eventualmente foi qualquer estagiário que tirou uma screenshot, publicou do lado errado e pimbas é caros, não é? A culpa vai ser da empresa, vai prejudicar incrivelmente, não é? No momento que nós vamos começar a delegar decisões ao computador completamente, e mesmo a decisão executiva, isso vai tem que ser cuidadosamente considerado. Não pensem que isso, plá, o Nico está a fazer plá, isso não vai ao lado nenhum. Eu vou-vos apontar apenas uma coisa. Os serviços cognitivos da Azure utilizam? Eu espero que sim, porque são maravilhosos. Por exemplo, o serviço que passou em General Availability em setembro, que é o detecção agora deu-me branca, detecção de anomalia, Anomaly Detector, brilhante, que consegue, no base de até no máximo 8060 pontos, detectar uma anomalia. Nós começamos a utilizar essa solução no nosso website para fazer uma coisa trivial. Nós já entramos na área de inteligência artificial. Já estamos a utilizar os métodos que não sabemos quais foram utilizados. O que é que isso pode resultar daí? Responsabilidade e questões de ética e confiança tocam em qualquer developer agora, já. Não é futuro, eu estou a falar completamente no presente. Okay? Falando de confiança, uma parte muito importante é não dizer, olha, nós vamos praticar abertura e transparência, que são essenciais, não quero retirar, e acho que eles fortalecem o processo e melhoram-lo, mas eu quero que toda a gente perceba que a confiança é uma coisa que é contrária de transparência. No transparência, nós sabendo todas as coisas, que é isso, a abertura, eu sabendo todos os processos, tudo até pormenores, eu não tenho confiança. Confiança é quando nós não sabemos. É um processo contrário de conhecimento. É abrindo completamente o vosso processo, não vão obter confiança automaticamente. Notem a própria Microsoft com contribuição na área do open source, com uma abertura de vários processos. Há pessoas que da áreas que julgam Microsoft ainda pela 2-3 décadas atrás, por alguns dos processos, ou pela interpretação dos processos, não vão confiar, independente daquilo que vai ser aberto. Mas se não tiver nenhuma abertura e transparência, a moeda de troca vai ser maior, claramente um maior número de auditorias, maior responsabilidade e há fatura para pagar, garantidamente. A confiança, por si, não acaba apenas com o processo no final do processo, ou no resultado. Lembram-se daquela equação que eu estava a mostrar. Nós temos que ter confiança no processo desde o desenvolvimento, desde o primeiro momento, desde o desenho do processo, o pensamento sobre o desenho do processo. Temos que ter confiança nos resultados, porque uma parte que quem ainda nunca desenvolveu nenhuma solução vai enfrentar é a diferença com a solução tradicional de dados, é que nós podemos pegar nos mesmos inputs, meter no sistema, instalar a versão do sistema e obter o mesmo resultado. E podemos dizer ao cliente, sim senhor, está aqui, pode ter a certeza que o processo continua, naquela versão continuava a funcionar da mesma maneira. Mas nós estamos a trabalhar muitas vezes com algoritmos de inteligência artificial que não são completamente estáveis. Nós não temos
todos os dados que nós utilizamos para alimentar o sistema, e isso acaba por resultar que uma empresa pode não conseguir reproduzir o mesmo resultado uma semana depois de nós pedimos o crédito. Na semana passada tivemos resposta negativa, foi recusado. O que é que a gente foi fazer? Olha, uma semana depois eu quero ir levar eles a tribunal, vou testar o sistema e já funciona. Perguntamos, mas porquê é que funciona agora? Muitas vezes a resposta vai ser, pronto, realimentamos os dados, tudo ficou um bocadinho forobodó, magia, e agora o sistema deu essa resposta. A sociedade não está preparada por isso, mas a empresa própria, o suporte mesmo da empresa tem que ter noção, todos os processos todas as pessoas envolvidas, desde o nível mais baixo até o nível mais alto, devem perceber e devem lutar pela confiança dos clientes nos resultados. Isso é essencial, ok? Eu vi que surgiu alguma pergunta, entretanto alguém pode ajudar? Algum comentário? Não é tanto pergunta, é mais ao nível dos comentários, pá, por exemplo, a nível das data platforms, que ainda são relativamente escassas em Portugal, de Open Data, ou que têm pouca informação e, portanto, que ainda poderá haver um caminho para traçar no nosso país relativamente a isso. Há um caminho longo em relação àquilo que tu dizias, Nico. Fui eu que coloquei a comentar. As plataformas de Open Data, embora já estejam legisladas a nível europeu já há algum tempo, os países ainda demoram muito tempo a adotar essas plataformas, ou quando adotam simplesmente para cumprir a lei e depois mantêm-se pouco atualizadas ou com informação muito, muito pouco relevante. É mais por aí. Totalmente de acordo, e eu vou-vos apontar que os dados ligados ao Covid, porque tenho amigos que fizeram uma luta enorme como Estado para ter esses dados. Lá em julho, agosto, presenciei online essa luta e exigência, e depois, nos últimos meses, ver que alguns dos dados... E isso não é crítica ao governo, isso é crítica ao processo. Que alguns dos dados eram, por exemplo, sei lá, malta continua a encontrar nos dados sobre o Covid os homens que perderam a criança na gravidez ou tiveram vasectomia e mulheres com operações que foram tipicamente para os homens. E eu não estou a falar de parte de género de pessoa, eu estou a falar que vendo coisas impossíveis, dado a configuração de dados, logo não existe confiança, e isso serve perfeitamente para o próximo slide, que a confiança é logo, se nós estamos a ver os resultados que não são válidos, que são impossíveis ou têm que ser explicados, nós podemos perder a confiança. E confiança não é uma coisa estática. Mais uma vez apontando para a Microsoft, muitas pessoas, e eu vou falar sobre mim, inclusivamente a minha confiança no patrocinador desse evento, a Microsoft, é completamente diferente, evoluiu incrivelmente na última década, especificamente, não é? E muitas vezes o processo de conquista de confiança é muito árduo, difícil, e como toda a gente sabe, basta errar uma vez e aquilo tudo vai abaixo, não é? E pronto, aqui não são questões fáceis. O tema muito importante é claramente a privacidade e qualidade de dados. É o nosso destino, de nossa geração e dos futuros, trocar privacidade pela qualidade do produto. E aqui um enorme tema que podíamos falar horas sobre o ownership de dados, não é? Mas eu quero apontar que é simplesmente os deepfakes que nós temos visto nos últimos anos, isso é o Napster de serviços digitais, e eu diria que nos próximos anos nós vamos fazer perguntas muito importantes como
Eu estou a falar aqui como uma pessoa nova, por Teams ou Zoom ou qual serviço haverá, mas como é que eu posso ter certeza que essa pessoa é verdadeira? Consegue manter a conversa, e eu estou a ver a imagem, mas eu não sei, eu não tenho certeza e eu não confio que isso é uma pessoa verdadeira, não é? Que isso, nós estamos a caminhar, isso provavelmente 3, 5 anos, até isso vai se tornar não apenas realidade, mas realidade comercialmente disponível. Pensa mesmo, sei lá, processo de recrutamento, eu estou a recrutar, fazer entrevista a uma pessoa remotamente, mas não sei se essa pessoa se as respostas são dadas por uma inteligência artificial ou por uma pessoa verdadeira, não é? Ou a imagem que eu estou a ver é de uma pessoa verdadeira. Ok? O tema de segurança claramente aqui vai ser sobre questões de privacidade, questões de vigilância, que cada vez temos mais câmaras em todo o lado e decisões eventualmente que sobressaem dessa informação disponível. Sim. Estou aqui a tentar ler no telemóvel. Preferes que fale? Estava a dizer que tens favor. o contrário também, tens a análise de expressões faciais ao entrevistado, que está numa entrevista e que está a ser... E que também, aqui acrescentando que é muito, muito importante perceber que não há um sistema perfeito. O sistema é orientado e reage conforme os dados com quais foi treinado. E se eu tiver um problema médico, que as minhas expressões faciais, e todos somos imperfeitos, funcionam de outra maneira, eu vou ser interpretado pela inteligência artificial, e tal como apontei anteriormente, ninguém consegue descobrir o que é que falhou. Ninguém tem um log detalhado, o sistema já foi evoluído e retreinado com outros dados. É uma responsabilidade enorme. Absolutamente enorme. E aqui quero apontar, não é? Toda a gente já sabe, toda a gente crescida aqui sabe que se nós não pagamos pelo produto, somos o produto. E isso claramente aqui é questão da ética, não é? E aqui, obviamente, toda a gente deve pensar nos certas redes sociais a quais eu não consigo considerar como empresas que praticam ética atualmente. Manipulação de comportamento, não é? Questões que todos nós, eu posso recomendar o autor fantástico que é o Nir Eyal, eu depois escrevo no chat o nome dele, escreveu sobre exploração de algum comportamento típico humano, inconsciente que nós fazemos. E questão ética é se podemos explorar isso ou não. Para mim a resposta é não, mas pronto. E na nossa sociedade nós não vamos dar uma garrafa de álcool para um miúdo de 10 anos, não é? Mas oferecemos uma conta no Facebook, olha, vai curtir como amigos, não é? E isso é incrivelmente aditivo e exploratório, como sabemos. Exemplos sem parar, mais low cost, nós vamos, pensa-me assim, isso é o serviço de coleção de dados de machine learning, sobretudo para explorar muitas vezes pouco eticamente as nossas fraquezas, ok? E depois aqui quero apontar que se nós não vamos importar-nos muito como segurança, mas usamos, como é óbvio, como um processo normal de retreinamento do nosso sistema com novos dados, alguém que não nos quer bem pode inserir, nem seja pretendendo ser cliente ou tornando-se cliente, uma quantidade de dados enorme que vai afetar a qualidade de decisão do sistema para o nosso mal, ou puxando-nos a decisões completamente pouco éticas. Por exemplo, eu posso ter uma solução que é inicial, que é completamente ética, que considera raças diferentes das pessoas, que tenta fazer o fairness ao máximo, ao 100%, mas com o tempo
alguém vai criar 100 mil contas de pessoas apenas brancas e o meu sistema vai completamente desvalorizar as outras raças. E eu não vou ter noção disso. Ou isso pode acontecer naturalmente ou inatural, como uma ação maléfica. Isso... importância de monitorização detalhada e pormenorizada de sistemas como inteligência artificial é crucial, absolutamente crucial. Eu apontei-vos para esse filme Code Bias, mas bias é um grande tema, acho que agora torna-se como cada dia mais importante, não é? Tal como a pessoa negra que vai à casa de banho e estende a mão para obter a sabonete e a mão dessa pessoa não fica reconhecido porque espera um padrão, uma imagem visual clara de uma pessoa branca e não consegue obter, até reconhecimento facial é enorme. Mas tudo isso começa com uma arrogância. Quando alguém diz, eu sei como isso funciona, não sabe nada, não faz a mínima ideia, ok? Isso vai ser um trabalho de grupo, de sociedade, um trabalho árduo e muito, muito complicado. Não, por questões de tempo, não quero alongar tanto, mas assumo que todos já ouviram falar dessas questões de bias e são muito, 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 muito importante e inevitável. Outra questão uma área que me sempre interessou é Human-Computer Interaction e na área de saúde, não é? Nós começamos a ver com cuidados e mesmo questões ligadas às partes privadas, partes privadas não, mesmo sexualidade humana, tudo fica afetado como inteligência artificial e nós temos que desenvolver ética como grupo para saber lidar e ver que a sociedade consegue evoluir, porque há tantas questões que parece, a mim, no momento de excesso de otimismo, que nós estamos a evoluir como sociedade, mas acaba por ver que há pessoas que optam conscientemente ou inconscientemente que não querem evoluir. E temos que estar bem com isso, ou não estar bem, mas aprender a viver com isso, não é? Temos que pensar sobre emprego, o futuro do emprego. Eu não quero aqui desenhar um futuro apocalíptico e desastroso. Eu quero apontar que vai ser diferente de agora, completamente. Tanto... e vai depender muito de como nós, como sociedade, vamos ver essas questões, como vamos abordar até extinção de emprego e questões tão importantes como o mínimo de capacidade de pessoa sobreviver sem emprego, não é? Questões que eu quero que isso torne-se, mesmo na nossa sociedade portuguesa, um tema normal, habitual, é mesmo importante, ok? E chegamos aqui aos sistemas autónomos, que é claramente, podemos falar sobre quem toma a decisão final, não é? E onde é que nós vamos traçar o limite, que é a condução de um veículo ou, eventualmente, mesmo decisões militares. E para além de todos os filmes como War Games, não é, nos anos 80, que são baseados em histórias verídicas, que pessoas optaram por mostrar mais humanidade e isso salvou a humanidade. E o sistema de inteligência artificial faz aquilo para que foi desenhada e treinada, pelo menos nessa fase, não é? Grande tema aqui é automatização total, se há um agente de controlo, etc, etc. Não vou falar mais de transparência, nem vou falar de singularidade, acho que toda a gente sabe, é um momento de medo, não acho que estamos iminentes e enquanto não quero desvalorizar isso em nenhum lado, mas acho que devemos continuar a falar sobre temas, mas não é o objetivo da minha apresentação.
Eu só quero passar essa secção pequena que eu chamei não inspirada e na apresentação anterior nem consegui tocar. Eu quero falar dos processos, do Key Focus Points, de Data Shopping e Newcomers Ethics. O processo de Data Science nós virtualmente não sabemos qual algoritmo, qual padrão exatamente foi utilizado. Nós não vamos guardar esses dados. A estabilidade de resultado não vai ser garantida. Num sistema que tem autoaprendizagem, que é inevitável, não há um site final. Site virtualmente para sempre under construction. Temos que ter a transparência, temos que ter a ética, não é? E no processo de desenvolvimento, no processo de segurança e, sobretudo, na área de managed services, que é mesmo deployment e performance, nos processos de inteligência artificial e data science, eu não estou a ver grande conversa, grande preocupação. Talvez porque eles vão surgir depois, mas são absolutamente cruciais. Mas a ética do processo por si, de pessoas que participam no processo, não é? Quais são os bias que foram implementados no sistema? Porque, por favor, não pensem, não sonhem que um sistema acaba por não ter qualquer bias. Vai ter sempre bias, temos que saber lidar com essas situações, não é? Uma pergunta é, de onde é que foi tirado os dados iniciais? De onde? Porque a nossa origem vai determinar muito o nosso destino, não é? Em termos de segurança de produto, tal como apontei, se externamente alguém, por vontade maléfica, pode afetar o nosso produto, não é? Tem que monitorizar 150% de tempo o processo próprio, os dados, mais uma vez. O processo de deployment, que também tem que garantir a segurança, a regularidade, a eficiência, que pode causar transtornos ou resultados errados. E uma coisa que eu quero aqui dizer é o desempenho é essencial na confiança. Porque se vamos ver mais uma vez, um grupo de pessoas tem uma resposta em 1 segundo, mas o outro grupo de pessoas, baseado na religião, na raça, qual seja for o critério, não é 1 segundo, mas 3, isso significa, não, foi a nossa infraestrutura, fizemos um deployment, ninguém vai querer saber. Haverá uma simplesmente brutal penalização sobre isso. E temos que ter essa noção. O trabalho de optimização do sistema, de monitorização do serviço, ela não está a ser extinta, ela está muito, muito no seu início. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter sistemas inteligentes, como inteligência artificial, de monitorização. Eu já esgotei o meu tempo, só quero dizer que nas grandes organizações haverá silos... Nick, ainda tens mais 4 minutos, ok? Ok. Fantástico. Okay. Então vou falar de data shopping. O outro tema que acho que completamente ilusório nas grandes organizações. Eu não vi departamentos e não tenho dúvidas que haverá. Eu aposto que haverá departamentos de data shopping. Que imagina uma grande organização nacional, um banco, que vai implementar soluções de inteligência artificial. Para treinar ele, é necessário os dados. Onde é que se tiram os dados? Vamos comprar. Num momento vão dizer, olha, mas nós já temos dados dos nossos clientes, ok, vamos aplicar. E aqui garantir que esses dados estão preparados, são justos, que não tenham os bias absolutamente terríveis que causam pior impacto. Ou talvez nós temos que procurar crescer para outro tipo de cliente e temos que adquirir dados fora da nossa organização e integrar. O que é que isso implica nos algoritmos de inteligência artificial que nós utilizamos neste momento? O que é que isso significa para o futuro? Essa área é completamente
vai fazer uma explosão durante essa década. Isso é a minha fé total nisso. Ter esse, talvez se alguém de uma grande organização ouvir, por favor, leve-me essa dica e comece a conversa dentro da vossa organização. É integração de dados, não é? One single version of truth, mas como é que nós utilizamos para o futuro desenvolvimento, para a análise desses dados, a ética, a confiança que isso implica, ok? O que é que isso também toca nas questões de privacidade, o data ownership, data stewards. Será que finalmente, após 2 décadas de conversa sobre data stewards, eles vão se tornar reais? Eu acredito que vão ser absolutamente cruciais nas organizações, mas pronto. Eu quero aqui acabar essa apresentação com mensagem de confiança, um bocadinho, que tudo é um músculo, tudo pode ser treinado. Eu não acredito que uma pessoa não pode aprender uma coisa. Tudo depende de esforço. Eu não sou pessoa, eu avalio a minha inteligência um bocadinho abaixo da média. Acho que eu sou uma pessoa incrivelmente persistente, sou chato. E por isso que tudo é um músculo, tudo pode ser treinado. É praticar com uma inteligência, mas podemos aprender a qualquer coisa. A mesma coisa aplica-se à inteligência artificial. E é no nosso poder tornar uma coisa incrivelmente útil, que traz felicidade e coisas, todas as coisas boas para as nossas vidas, ou podemos escolher o caminho race to the bottom, assim para dizer, e estragar as nossas e vidas de pessoas que amamos, os nossos colegas ou outros seres vivos. Por isso, não se esqueçam continuamente a avaliar os bias. Acho que nas próximas décadas a revisão humana é absolutamente imprescindível em qualquer decisão, e trabalhar para capacitar reprodução ao máximo possível, e também a questão de dinheiro, não é, dos resultados, porque quando o cliente diz que isso não é justo, devemos ter capacidade de responder e dizer, olha, não, para o nosso negócio isso é justo. Provavelmente o senhor ou a senhora tem que ir e procurar outro negócio que é muito mais orientado para a pessoa ou a organização como está em questão. A transparência e segurança. Com isso, fim, muito obrigado, e se houver tempo e há questões, estou aqui disponível.